Oi pessoal, tudo bem? Queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a questão do marketing. Muita gente acha que o marketing não deveria ser feito relacionado à medicina ou atendimento médico. Então, muita gente acha que não é legal fazer propaganda quando a gente pensa em área médica, tanto que isso é o motivo de que muitos médicos não fazem conteúdo, não conversam com o seu público. Eu realmente tenho que falar que eu discordo completamente disso, até porque, pela quantidade de pessoas que têm internet no Brasil e hoje a quantidade de pessoas que utilizam o celular, não é à toa que se você olhar para os lados aí, todo mundo vai estar olhando para o celular. Você mesmo está assistindo esse vídeo porque você está com o celular, está olhando para o celular ou para o computador, mas a grande maioria das pessoas a gente sabe que consome esse conteúdo na correria do dia a dia, realmente é através do celular. Até as pessoas no carro dirigindo, que é errado, a pessoa está lá dirigindo e está olhando o celular, está vendo mensagem, está olhando alguma notícia, vendo alguma propaganda, enfim. Realmente eu acho que nos dias de hoje, com toda essa tecnologia, com toda a rapidez que a gente tem, e principalmente agora está chegando aí o 5G, né? Se fala em carro autônomo, numa série de coisas, cidade inteligente. É muito difícil que hoje você pense, você imagine uma clínica particular de sucesso que consiga ter realmente uma boa clientela. E aqui não basta simplesmente falar em quantidade, porque muitas vezes a quantidade não representa muita coisa ou ela não é nem, digamos assim, muito almejada, porque se você fala em quantidade, às vezes você pode até perder um pouco de qualidade. Mas enfim, você tem a sua clínica particular, logicamente a sua clínica tem que ter pacientes, o que move a clínica, o que vai fazer a clínica ali se pagar, né? É realmente o atendimento aos pacientes, o atendimento ao seu cliente. Então é muito difícil hoje que você pense em soluções para uma clínica particular se você não estiver junto pensando também no marketing digital, no marketing de informação. A gente não pode esquecer que a função primordial do médico é a função informativa e que o médico tem muito conhecimento, são 6 anos de faculdade, depois o tempo que ele vai passar fazendo residência, então é um conhecimento que o médico não deve guardar só para ele, não deve usar esse conhecimento apenas quando ele está na consulta, frente a frente com o paciente. A gente sabe que, como eu falei no início, a quantidade de pessoas que têm internet hoje, que buscam conhecimento hoje na internet, é gigantesca. E parte da gente, dos médicos, a função de levar conhecimento de qualidade. Que você imagine essa quantidade de pessoas adquirindo conhecimentos de baixa qualidade, com profissionais que às vezes não são da área. Então imagina o que vai acontecer. Quer dizer, são pessoas que vão ficar desinformadas, são pessoas que vão estar até às vezes fazendo coisas que podem estar piorando a sua saúde. Então, nós temos a função sim de levar o nosso conhecimento para o nosso público. E o marketing, a propaganda, ela na verdade sempre esteve presente na área médica, como em qualquer área do relacionamento. Se você gera relacionamento na sua área, com o seu paciente, com o seu cliente, com uma pessoa para a qual você vende algum tipo de serviço, e querendo ou não, o médico também tem um serviço que ele oferece, que é o seu conhecimento que foi adquirido com muito estudo, com muitas madrugadas, né, ali sem dormir. O médico abriu mão de muitas coisas, de estar às vezes com a sua família. Eu lembro de várias vezes aí Natal, Réveillon, né, sem a família, estudando ou trabalhando em emergência, em hospital, né, passando visita em hospital, enfim, uma série de coisas que é do esforço do médico. Então o médico ele tem sim
um vasto conhecimento e ele tem que transmitir esse conhecimento com qualidade e, lógico, ele tem que receber por esse conhecimento. Quem aqui não quer ter sucesso na sua profissão? Quando eu falo em sucesso, eu não falo simplesmente em valores econômicos, em dinheiro, eu falo realmente na satisfação de você trabalhar com o que é a tua paixão. Não são todas as pessoas que têm esse privilégio. Eu falo que trabalhar com o que a gente ama, com o que é a nossa paixão, é um privilégio. E se a gente consegue fazer isso, nós somos privilegiados, abençoados de alguma maneira. Então a gente sempre tem que lutar para isso, para tentar desenvolver o que a gente gosta. Imagina uma pessoa que faz medicina e que começa a trabalhar como médico e não gosta de trabalhar com aquilo lá. Eu imagino que deva ser uma tortura. Então, como eu falei, o marketing sempre esteve presente. O que acontece com o passar dos anos é que a maneira de fazer marketing, de fazer propaganda, é que tem modificado. Vou dar um exemplo para vocês. Você já imaginou, por exemplo, uma clínica que não tem um letreiro na frente, que não tem uma placa na frente dizendo que ali é uma clínica, que não tem o nome dos médicos, as especialidades do médico? Isso é uma vitrine, é uma clínica, não é uma loja. Mas o nome dos médicos, a especialidade dos médicos, o nome da clínica, a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, a uma vitrine. Então, a porta de entrada, né, da clínica, ela é a vitrine da clínica. Ela é o local onde a pessoa passa na rua, né, de carro, caminhando, ela vai olhar e ela vai ver os médicos que trabalham ali. Eu diversas vezes já topei com um paciente chegando na clínica, onde o paciente estava passando ali, caminhando, e começou a ler os médicos que trabalham na clínica, as especialidades, né? Alguns até me vendo passar ali, me perguntam alguma coisa a respeito do que a gente faz aqui na clínica. Então, isso é uma propaganda, é um marketing. Então, a gente não tem como imaginar um local, uma clínica ali que tem uma porta, tem uma fachada e não tem o nome de médico na frente, não tem as especialidades. Isso é muito comum. Agora, ninguém fala nada sobre isso, ninguém é contra fazer isso. A minha teoria é a seguinte, que isso é feito há muitos anos, sempre foi dessa maneira. Então as clínicas têm ali a sua fachada, né? As cores que os médicos quiseram colocar na fachada, os letreiros, enfim, tudo é o marketing. Tudo ali está, de alguma forma, realizando uma comunicação com o paciente. Acontece que com a era do digital, com a era do celular, essa vitrine, essa porta de entrada, né? Essa fachada, digamos assim, ela está sendo transferida também para a tela do celular, para a tela do computador. O que seria isso? Traçando um paralelo, seria uma clínica que faz uma página, por exemplo, no Facebook, que faz uma conta no Instagram, que posta vídeos no YouTube falando dos serviços que são feitos. Então isso não deixa de ser uma vitrine e não deixa de ser realmente um marketing, uma propaganda. Agora, como isso mudou para o digital, que é uma coisa relativamente nova, alguns médicos, principalmente os mais antigos, né, que não pegaram aí toda essa transformação do digital, e às vezes até alguns colegas nossos aí contemporâneos acham de alguma forma que é um absurdo que uma clínica tenha uma página no Facebook, que um médico tenha uma conta e que poste conteúdo no Instagram, no YouTube. Então, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que, traçando um paralelo, é exatamente o que sempre foi feito, só que, logicamente, com a evolução, isso sempre vai acontecer, o mundo não está parado, o mundo está sempre evoluindo. Com a evolução, isso está sendo transferido para o digital. Dificilmente hoje você vê, por exemplo, uma pessoa olhando um outdoor na rua, que é também uma maneira de propaganda. As clínicas podem colocar ali uma propaganda, os planos de saúde,
né? Os hospitais podem colocar outdoor em algumas esquinas aí movimentadas, ou hoje tem aqueles outdoors elétricos, né? Luminosos, que fica passando vídeo. Algumas cidades têm isso. Também é um marketing, é uma propaganda, e isso não vejo problema nenhum. Mas o que eu falo sempre é o seguinte, que a atenção das pessoas está cada vez mais voltada para o digital, está cada vez mais voltada para a tela do celular, para a tela do computador. Agora a gente está vendo uma outra revolução da tecnologia, que é essa questão do 5G. Talvez aqui no Brasil a gente não pegue ainda os carros autônomos, pelo menos aí para os próximos 30 anos eu não acredito. Talvez seja uma coisa para as minhas filhas, né? Mas você imagina, por exemplo, quando chegar a era aí de carros autônomos e tudo. Aí mesmo que as pessoas vão estar dentro dos carros, trabalhando, fazendo um home ali, um car roaming, e vão estar com o celular, vão estar com o computador. Quer dizer, a atenção cada vez mais vai estar voltada para o digital. A tendência é que isso aumente cada vez mais e ainda mais com a chegada do 5G. Então o marketing sempre existiu, a propaganda sempre existiu. Pensa bem, por exemplo, quando você estava na faculdade ou fazendo residência, digamos que você está numa cidade longe da sua cidade, né? Isso acontece muito com pessoas aí que moram às vezes em cidades que não tem faculdade de medicina ou não tem a residência que quer fazer e acaba saindo, morando num grande centro, Rio, São Paulo, Porto Alegre, enfim. E quando volta para sua cidade, que sai ali, está com seus pais, né? O pai sempre falou, meu filho está aqui, o nome dele é tal, ele é médico, ele está fazendo residência em São Paulo ou no Rio, daqui a uns anos vai estar de volta aqui atendendo, a gente já está vendo aí o local onde ele vai atender, ele já está construindo a clínica. Então, isso é marketing, isso é propaganda. O teu pai está falando de você, de um serviço que você vai prestar, está gerando relacionamento seu com os amigos dele, está te apresentando para as pessoas te conhecerem, para você não ficar ali durante todo o período que você está fazendo, digamos, uma residência, uma faculdade, ficar desconhecido. A faculdade de medicina é longa. Se você somar com uma residência, a gente está falando aí de 10 a 12 anos de estudo. Imagina se você passar esse período todo longe da cidade para onde você quer retornar e trabalhar. Então você precisa estar presente na vida dessas pessoas, e a melhor maneira é que você esteja presente no mundo digital, fazendo conteúdo, gerando conteúdo, mostrando a tua vida de acadêmico, mostrando a tua vida na residência como especialista também, e direcionando de alguma maneira isso para o local onde você quer retornar quando você acabar. Senão você vai cair no esquecimento, e quando você retornar, já vão ter profissionais que estão trabalhando isso por um bom tempo e logicamente vão estar com uma clientela já bem formada, bem estruturada. Então, desde já, é importante que você pense na estruturação da sua clientela, pense que você está fazendo tua residência, está fazendo tua faculdade, mas logo você vai terminar e você vai ter que escolher aí dentre os caminhos que o médico, quando se forma ou quando tem a sua especialidade, escolhe, que seria trabalhar em postos de saúde, ou em grandes hospitais, ou fazendo plantões de 24 horas, ou mesmo partindo para o consultório particular. Então, o marketing, a propaganda sempre existiu. Já coloquei para vocês aqui o exemplo da fachada das clínicas, dos letreiros das clínicas, do seu próprio pai falando de você lá na tua cidade, para os amigos dele. Ele está fazendo uma propaganda, ele está fazendo marketing. Outra coisa utilizada também, cada vez eu acho que tem diminuído por conta da atenção no celular, é a questão das revistas, por exemplo. Existem cidades que têm aquelas revistas ali regionais, onde muitas pessoas colocam propaganda. Então as lojas colocam propaganda, as clínicas colocam propaganda, o médico também pode colocar propaganda falando de algum assunto.
Pensa, você é um especialista, você é um cardiologista, você pode muito bem fazer uma matéria falando de hipertensão arterial, falando dos benefícios, por exemplo, do exercício físico para o coração. Você que é neurologista, você pode fazer matérias em revistas falando, por exemplo, de dor de cabeça, né, que o paciente tem que observar alguns aspectos da dor de cabeça, falando sobre o esquecimento do dia a dia. São dúvidas muito comuns que o neurologista pode abordar em alguma matéria de revista, enfim. Então, assim, também é outro tipo de marketing. A revista, né, que seria o marketing impresso, os jornais, a gente não pode esquecer da importância do rádio. Tem muitas cidades onde um dos meios de comunicação de massa principais é o rádio. Então é importante que você esteja presente também, depende da sua cidade. Tem cidades aí que tem 2, 3 estações de rádio e que fazem um conteúdo informativo, tem os jornais ali, né, na hora do almoço, na hora do jantar. São locais que você também pode trabalhar essa questão do marketing informativo. É importante sempre que você tenha em mente que a função é informar, não é fazer aquele marketing sensacionalista. Isso nem deve ser feito, isso não é interessante, isso não é íntegro, isso está contra as diretrizes da ética médica, né? Fazer aquele marketing de que você é o melhor, que a sua clínica é melhor, que só você tem aquele tratamento, que só você cura tal doença, que se ele for lá em você ele não vai sentir mais nada, se ele tomar um remédio que você indicar, o problema dele está resolvido. Quer dizer, isso é um marketing sensacionalista, isso eu não oriento que ninguém faça, isso não deve ser feito, isso para o médico, para a nossa profissão não pega bem, e a gente sabe que a nossa profissão já está muito desgastada. Então, muitos pacientes já chegam com informação deturpada de internet, de locais que não têm credibilidade para informar, e isso vem, de alguma forma, denegrindo até a imagem da medicina, dos médicos. E cabe a gente colocar a nossa profissão no patamar de onde nunca tinha que ter saído, né? Num patamar de que o paciente retorne aquela confiança no médico. E uma das maneiras para fazer isso é sim com o marketing, com a propaganda. Com marketing, com a propaganda de forma ética, de forma de informar o paciente, de forma de chegar com informação de qualidade a maior quantidade possível de pessoas. Então, olha para os seus lados, as pessoas estão no celular e as pessoas têm problemas de saúde. As pessoas buscam informações médicas sobre tratamentos. Alguns pacientes, eles sabem muito o que eles querem, eles já vão direcionados a procurar tal especialidade, tal médico, mas muitos pacientes têm algum problema, em alguns casos não sabem que tem o problema, e o médico, quando ele informa, quando ele faz conteúdo, ele pode até acender ali uma luz no fim do túnel, e o paciente acaba que quando vê algum conteúdo, lembra de alguma coisa que está sentindo, ou sente que aquilo lá foi falado para ele, que aquele conteúdo serve para ele, e acaba descobrindo necessidades e problemas de saúde que ele achava que nem tinha e achava que era normal. Então, isso é outra coisa interessante de você trabalhar o teu marketing, trabalhar o conteúdo. Você vai atingir uma quantidade de pessoas que você nunca imaginou, porque a gente sempre acha que as pessoas que estão doentes, né, já sabem a doença que tem, já sabem quem tem que procurar, e não é assim. A grande maioria das pessoas não sabem o problema que tem. Algumas acham que o que sentem, né, o que estão passando é normal. A gente tem isso muito, por exemplo, na área
da psiquiatria. Então, os psiquiatras eles têm um campo também infinito que eles podem explorar, né? Que são as questões mentais aí, às vezes a pessoa que quer ficar em casa só que chora muito, que não tem vontade às vezes até de se alimentar, né? De que o apetite vai embora, acha que não é normal, que não é nada, que às vezes é porque a gente está aí vivendo por meio de pandemia e muitas vezes o paciente, por exemplo, pode estar entrando num quadro de depressão. Então, quando o psiquiatra, por exemplo, faz um relato, né, conta uma história, explica o que é a depressão, os sintomas que a depressão pode causar, às vezes a pessoa está olhando aquilo lá e, opa, eu tenho isso aí, será que eu não estou com depressão? Interessante, vou procurar um psiquiatra. Provavelmente, se ele vê que você é da região, que você está próximo ali, ele vai te procurar. Por quê? Porque você gerou conteúdo, você chegou até ele, você deu a oportunidade dele te conhecer. Então, nós temos que dar a oportunidade para o paciente nos conhecer. Isso que é o marketing bem feito. Essa que é a propaganda bem feita. Ninguém está falando aqui de questão monetária, de questão, né, de você trazer o paciente ou desinformar o paciente. Pelo contrário, a gente está falando aqui em educação do paciente, em informar o paciente, em levar conteúdo de qualidade. Isso não tem problema nenhum, porque quanto mais conteúdo você leva às pessoas, mais pessoas você consegue ajudar. Então, a intenção sempre é ajudar, levar conteúdo de qualidade. Eu falo isso sempre porque, com certeza, quando você começar a fazer conteúdo, você vai ser indagado até mesmo por colegas médicos. Isso que te vai causar mais espanto, porque é uma pessoa, às vezes, que não entende do assunto, que está em outra área, né? Pode falar qualquer coisa, mas a gente conversa e releva. Agora, o que vai te causar mais espanto é quando você sofrer até um certo bullying, alguma rejeição, alguma objeção dos próprios colegas médicos. E eu acho incrível que ainda isso exista, porque, como eu falei, você vai perder a oportunidade de fazer conteúdo de qualidade, de chegar até o teu paciente, de chegar até pessoas que precisam da sua ajuda, porque o teu colega está falando que você não deve fazer aquilo, que aquilo não é legal, que em medicina não pode se fazer marketing, não pode se fazer propaganda. Realmente eu não concordo e eu nem te oriento a isso. Eu te oriento sim a fazer conteúdo sempre de qualidade, voltado para o teu público, para a pessoa que tem o problema de saúde e você, como médico, é o mais indicado para colocar esse paciente no caminho certo e ajudar esse paciente. Então, outra coisa, por exemplo, paciente, onde que ele vai buscar informações, né? Na internet? Ele pode muito bem ir no Google, ele está numa cidade ali, ele vai pôr ali cardiologista, ele vai pôr lá dor no peito, ele vai pôr vontade de chorar o tempo todo. Normalmente ele vai pesquisar isso no Google, né? Antes o paciente ia ali na página amarela, hoje não sei nem se existe página amarela, já tem muitos anos que eu não vejo aquele livro de páginas amarelas, né? Então o paciente vai no Google. Então, por exemplo, você tem que estar no Google, você tem que fazer o teu site, ou pessoal, ou da tua clínica, você tem que direcionar esse teu site ali no Google, você tem que colocar endereço, telefone, você tem que facilitar para o paciente. Você imagina você sendo um pediatra, trabalhando numa cidade, todo dia está nascendo criança no Brasil todo, o paciente precisa de um pediatra e às vezes ele viaja, pega um carro, viaja tantos quilômetros, tantas horas, porque ele sabe que em tal cidade tem um pediatra e você está próximo ali e ele não chega até você porque você não ajudou com que ele chegasse até você. Então, conselho que eu te dou, se você não tem um site ainda, faz um site, faz um e-mail. Às vezes você acha que ninguém entra em site, ninguém entra em e-mail hoje em dia, você está enganado. O e-mail ainda é muito utilizado, principalmente para coisas que são importantes. Então, normalmente o que é importante para você
chega pelo seu e-mail. Quando você compra, por exemplo, uma passagem aérea, onde é que chega? No seu e-mail. Quando você agenda alguma reunião, alguma coisa, ou quando você tem algum documento importante que você tem que receber, por onde chega? Pelo e-mail. Não chega pelo WhatsApp. O WhatsApp é você bater papo, falar com seus amigos, mas as coisas importantes realmente chegam pelo e-mail. Então o e-mail ainda é muito utilizado. Então você tem que ter um site, você tem que ter um e-mail para se comunicar, para mandar informações para o paciente, né? Você pode ali cadastrar os pacientes que você atende, ou os pacientes que estão interessados no teu serviço podem entrar no teu site e colocar o e-mail deles ali, e com isso você vai formando uma lista de pacientes, uma lista de pessoas que, quando você quiser falar sobre algo interessante, você vai enviar o e-mail para essas pessoas. Então, crie um site, tenha um e-mail, esteja no Google. O Google é a maior plataforma de busca do mundo, então não seria diferente na área médica. As pessoas entram no Google para procurar médicos, procuram por especialidades, procuram por sintomas, pelo que eles estão sentindo. Então, esteja no Google, que é outro tipo de marketing. A gente não pode esquecer, por exemplo, também do marketing de recomendação. Esse é um marketing muito importante, porque normalmente quem é recomendado por uma pessoa de confiança vai seguir aquela recomendação. Então, daí a importância de sempre você fazer o teu atendimento como tem que ser feito, da melhor maneira possível, com muita educação, muito carinho com o teu paciente, passando muita informação, nunca se negando a informar, explicando para o paciente o problema de saúde que ele tem, o porquê que ele está fazendo aquele tratamento, a duração daquele tratamento, enfim, educar o teu paciente. Esse paciente tem uma grande chance de se encantar por você, de gostar muito de você, e ele vai te recomendar para o irmão, para os amigos, para os familiares, para as pessoas do bairro, da rua, para os meios que ele tem ali, os meios digitais dele. Você imagina o quanto uma pessoa que gostou do teu serviço pode recomendar você nas mídias sociais. O inverso também é verdadeiro. Se não gostarem de você, né, vão assim, falar mal de você, e normalmente a gente sabe que quando a pessoa fala mal, ela fala para mais pessoas do que quando fala bem. Então, tenha isso em mente, faça uma rede aí de pacientes, ajude a maior quantidade de pessoas, que com certeza você vai colher os frutos aí do teu trabalho bem feito com o tempo. Então, lembra que as recomendações, né, é uma forma também muito poderosa de marketing, de propaganda, que não deixa de ser o bom e velho boca a boca. O boca a boca ainda funciona, modificou algumas coisas, né, ao longo desses anos, mas não é à toa que o boca a boca, há mais de um século, que ele funciona, que é a pessoa falando para outra do teu atendimento, do teu serviço. Agora até o boca a boca está digital. A gente sabe que na correria do nosso dia a dia, a gente às vezes não conversa tanto com as pessoas cara a cara, mas tem a possibilidade de se comunicar com muita gente até pelo digital. Então, de certa forma, o boca a boca se tornou um boca a boca digital. Então, pessoal, essa coisa de dizer que na área médica não se deve fazer marketing, não se deve fazer propaganda, isso é um tremendo erro, porque a propaganda, o marketing sempre existiram. O que modifica com o passar dos anos é que o marketing, a propaganda evolui junto com as tecnologias. E o que nós temos de tecnologia hoje é realmente a questão da internet, da tecnologia, dos celulares, dos computadores. E como eu falei, isso vai evoluir cada vez mais com a chegada do 5G. Muita coisa vai acontecer, muita coisa vai modificar, mas é realmente um caminho que não tem volta. Então, faça o seu conteúdo, faça o seu marketing, faça a sua propaganda, sempre com ética, sempre com o intuito de informar
e chegue à maior quantidade de pessoas possíveis, porque assim você vai estar ajudando muita gente e o maior benefício vai ser seu. Até o próximo vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam aqui a gente, curtam a nossa página. É um prazer ter vocês aqui conosco. Até logo, até o próximo. Tchau.